Fala trader, tudo bem? Uma aula bem rápida sobre montagem de posição e defesa de ponto de interesse dos players. Família, veja só, no pregão do dia 4/5, os vendedores se posicionaram, olha essa agressão aqui, ó, na abertura, beleza? Os compradores tentaram levar o preço, os vendedores, ó, empurraram o preço para baixo, os compradores tentaram levar o preço, os vendedores empurraram o preço para baixo, os compradores tentaram levar o preço, os vendedores empurraram o preço para baixo, os compradores novamente e os vendedores, ó, pôr para baixo. Nesse dia, o índice só caiu, beleza? Aí já no pregão do dia 5 de maio, os compradores foram lá retestar, beleza? O apetite dos vendedores. E quando bateu, família, aonde? No ponto de controle do dia 30/4, que foi renovado no dia 4 de maio, beleza? Esse nó de alto volume, ó, foi renovado no dia 4 de maio, beleza? O que os vendedores fizeram, família? Pô para baixo, olha essas agressões aqui, família. Então, aqui, família, acima a gente tem o quê? Um bloco de ordem, tá certo? Então vai ter que entrar muita agressão, ó. Vai ter que entrar muita agressão para poder romper esse bloco de ordem, tá certo? Então o preço vai ter que chegar aqui e romper com agressões de 10.000, família, porque senão não vai levar o preço, beleza? Se chegar aqui com barra branca, não vai levar, tá certo? Então a gente tem logo acima, ó, olha só esse nó de alto volume, ó. Beleza? A gente tem aqui, ó, vendedores posicionados, beleza? Vendedores posicionados. E aí, família, o preço caiu, tá certo? Tocou na VWAP e aí subiu novamente. E travou aonde? No ponto de controle, família, do dia 29/4. Então, família, os pontos de controle são muito respeitados. Família, uma outra observação referente a essa faixa de preço do 189.500, a gente tem aqui, ó, ponto de controle do dia 29/4, preço de abertura do dia 5/5, VWAP do dia 4/5, preço de abertura do dia 4/5, tá certo? Logo abaixo a gente tem a VWAP do dia 29/4, tá ok? E a VWAP mensal, família, a gente tem uma região aqui, ó, de negociação bem interessante. Então, se o preço subir, e quando ele vir testar essa região aqui, vai ter negociação aqui, família. Vai ter negociação. Se o preço cair, quando ele vir retestar essa região, vai ter negociação. Então, fiquem muito esperto quando tiver uma concentração de indicadores na mesma faixa de preço, na mesma região. É um ponto de interesse dos players, tá ok? Muitas das vezes eles utilizam, né, como região de ancoragem. Daqueles partem para cima e daqueles partem para baixo. Família, aqui no pregão do dia 5 de maio é um exemplo muito claro de que o preço ele não anda sem direção, beleza? Ele sai de um local de origem rumo a um destino pré-definido, tá certo? Então, veja só, o preço abriu aqui, tá ok? Em cima da VWAP mensal, né? Caiu e veio aqui, ó, tocar na milhar dos 188.000, tá certo? Subiu, tocou na VWAP do dia 29/4, caiu, sentou em cima do ajuste, subiu, tocou na VWAP mensal, caiu, tocou em cima da VWAP diária e da média de 21, subiu, tocou novamente na VWAP do dia 29/4, caiu, tocou em cima da média de 21, subiu, bateu no ponto de controle aqui, ó, do dia 30/4, caiu, sentou em cima da VWAP diária, subiu e ficou travado aqui no ponto de controle do dia 29/4. Então, família, os alvos de movimento, os pontos de controle, eles são respeitados, família. Então, o preço ficou aqui, ó, preso entre o ponto de controle do dia 29/4 e a VWAP do dia 29/4, família. Que ficou aqui, ó, espremendo o preço, né? A gente tem aqui, ó, um canal, família, um canal, beleza? É uma região aqui, ó, de
alto volume de negociação, tá certo? Família, finalizando essa aula rápida, tá ok? Somente uma aula demonstrativa como os pontos de interesse, os alvos de movimento são respeitados, família, todo santo dia. Um abraço e até a próxima. Família, mais um dia normal na vida de um trader profissional. Família, como vocês se sentem, tá certo? Depois da mentoria, tendo a leitura e a precisão que eu tenho, família, entendendo agora o comportamento do preço. Olha só, como exemplo, nesse dia aqui, no dia de ontem, o preço abriu, buscou a milhar aqui, ó, dos 191 mil, subiu, fez um falso rompimento do 1,5%, e aí o preço inverteu. Padrão de reversão aqui, né? Eu nem vou entrar no mérito aqui do assunto, porque é uma questão técnica, né? Exclusiva a vocês, alunos da mentoria, e eu vou soltar esse vídeo, tá bom, família? Então, não dá para entrar no mérito do assunto aqui em relação ao padrão de reversão, né? Só pelo gráfico, sem olhar fluxo, sem olhar os indicadores econômicos, as outras ferramentas, a gente já vê que aqui é uma reversão, né, família? Mas fez aqui o falso, é o que eu falo, né, família? As pessoas acham que nos vídeos que eu gravo para as redes sociais, eu tô entregando tudo, eu não tô entregando 10%, né? Então, assim, só quem faz a minha mentoria, o meu treinamento avançado vai ter, tá certo? Acesso aos segredos, né? Vamos usar esses termos que os gurus utilizam, né? Aos segredos do mercado financeiro. Mas assim, vamos lá, voltando aqui. Uma inversão, padrão de reversão, né? Do movimento. Aí o preço desandou, né, família? Olha essas agressões aqui. É que eu bati meta nessa barra, né, família? Olha só, se eu pego isso aqui, família, que eu pegaria, obviamente, vocês sabem, né? Provavelmente aqui daria 1/3 da meta. Bom, o preço caiu, é o que eu falo, família. Bateu meta, para mim não importa o que vai acontecer com o mercado pode explodir, né? Depois que eu bater meta, o mercado pode andar 5.000 pontos. Não importa. O que importa é disciplina de seguir o plano, beleza? O gerenciamento de risco. Menos exposição possível no mercado. O preço reverteu, caiu e veio aqui, ó, buscar o quê? O 0,5% de alta. Aí ele subiu, foi testar o quê? O preço de abertura, beleza? Aí caiu, sentou em cima da VWAP mensal, subiu, sentou em cima da milhar dos 191 mil, caiu, sentou em cima do ponto de controle do dia 30/4, subiu, bateu no teto de novo, na milhar do 191 mil. Caiu, bateu em cima do ponto de controle do dia 34. Subiu, bateu na milhar do 191 mil. Caiu, bateu no preço de fechamento e na VWAP mensal. E finalizou em cima da milhar do 191, do 190 mil, né? Então, família, ah, não, gráfico limpo, eu não preciso de marcações. Olha aqui, gráfico cheio de marcações. Gráfico sujo, gráfico poluído. Beleza, continua aí operando com seu gráfico limpo. Vai dar tudo certo, tá bom? Confia. E aí, família, como eu disse, né, no dia de ontem, olha essa região aqui, família. Olha essa região com esses marcadores, família. Olha esses pontos de interesse, a concentração de negociação que está tendo aqui nessa faixa de preço, tá certo? Então, o preço, por que que os vendedores, quando trouxeram o preço aqui nessa segunda onda impulsiva, nesse movimento ABC para baixo, eles não levaram o preço aqui para baixo? O que que eu falei, família, no dia de ontem? O que que eu falei? Se o preço se mantesse acima, quando ele viesse buscar essa região seria respeitada, família. E se o preço se mantesse abaixo, quando ele viesse buscar essa região seria respeitada, beleza? E o preço não conseguiu trabalhar abaixo dessa região. Simples assim, família. Simples assim. Feliz é quem
já fez o meu treinamento, né? Já fez a minha mentoria. Feliz é os meus alunos que têm o entendimento, a compreensão do que realmente funciona no mercado financeiro, que consegue fazer uma leitura com clareza, que consegue se antecipar aos movimentos realizados pelo preço, movimentado pelos grandes players, né? E aí, quando o preço veio aqui, ó, buscar a VWAP mensal, a gente teve novamente um padrão de reversão, beleza? A gente teve aqui também um padrão de reversão, né? Nesse movimento de corretivo aqui, ó, daria um trader, né? Daria um trader 500 pontos. Aqui, nesse outro movimento de reversão, daria um trader 690 pontos. Beleza? Tá certo? Então, a gente conseguiria pegar, ok? Todo esse movimento, essa primeira onda impulsiva, essa reversão, essa segunda onda impulsiva, essa reversão, beleza? Simples assim. Só isso. Dá para fazer dinheiro aqui, ó. Tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Só que é aquilo, né, família? Batemos meta, né, família? Nesse primeiro movimento após a abertura do mercado. Então, o que acontece depois daqui para cá não importa para nós. Beleza, família? Então, finalizando aqui a análise de pré-mercado, vamos nos preparar para a abertura do pregão do dia 7/5. Tamo junto, família. Que sentou aqui, ó, na milhar. Beleza? Sentou, a outra aqui, ó. Sentou em cima da milhar. Aí subiu no movimentozinho ABC para cima, né? Quebrando essa estrutura de baixa, né, família? Beleza? Realizando o famoso choque. Beleza? Olha só, a gente tem milhar aqui, milhar aqui, milhar aqui, certo? Aonde o preço, família, trava, ó. Travou nessa milhar, travou nessa milhar, travou nessa milhar, subiu, desceu, travou nessa milhar. Entendeu? Então faz o seguinte, não marca as milhares, trabalha com gráfico limpo. Beleza? Vai dar tudo certo na sua vida, nas suas operações. Aí o mercado, aqui ó, caiu. Beleza? Caiu. Fez uma retraçãozinha aqui. Ok? Caiu. Milhar de novo. Milhar de novo. Milhar aqui, milhar aqui, milhar aqui. Tá certo? Só isso. Beleza? Então, a milhar não serve para nada. Beleza? Apaga no seu gráfico e promove liquidez para nós. Entendeu? A milhar não é ponto de interesse, não é alvo de movimento. Tá certo? Acredita em cruzamento de médias móveis que vai dar tudo certo.